Boa noite. Doutora Nária. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá? Denise. Doutor Marcos está entrando aqui. Bem. Tá entrando, aceitei. E aí, já apareceu? Oi, tudo bem, Patrícia? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando, o pessoal está entrando aí agora. Sejam todos muito bem-vindos. Sou da comissão aí, da comissão AB Jovem. Doutora Nara, sua mãe tá aí. Opa, minha querida mãe, estou morrendo de saudade da minha mãe. Tem um mês que eu não vejo a minha mãe. Ah, eu Mãe, também. um beijo grande. Complicado, né? Também tô sem ver a minha. É verdade. Olha a Denise, jornalista. Tudo bom, Denise? Saudade, querida. Doutora Samanta, que está organizando as reuniões do Zoom com a gente, grupo de Ah, estudo da UAB Jovem. Fizemos um grupo falando sobre direito de família, que foi muito que bom. fantástico. Eu acompanhei a live Direito de Família, né, com a doutora Tatiana. Então, aí no dia seguinte da live, doutora Andréia, nossa secretária, aí no dia seguinte da live, nós fizemos o grupo de estudo. Foram mais de 2 horas. Mais de duas Ah, que horas. bom. E Aí, os quantas pessoas mesmos nossos. participaram? Olha, acho que tinha umas 15 pessoas. Ah, A muito doutora bom. Samanta me Pô, confirma, mas foi na faixa de umas 15 pessoas. Aí todo mundo, como era um número que dá para administrar, todo mundo com voz, aí a gente foi debatendo. E, nossa, uhum. saiu muita coisa boa. Porque nós pegamos Poxa, esses pontos que agora, né, dessa época do Covid, e com a live é muito corrido, né? é verdade. Olha a Cristiane Bernardo aí, nossa Ah, tá aí, secretária-geral, tá? Nossa diretora das comissões. Beijo, Cris. Um abraço aí legal. para nossa diretoria da OAB Barra. Tô com saudade de todos. Eu tô morrendo de saudade de vocês Aí todos. ele Tô fala. morrendo de saudade da subseção. Eu tenho ido lá alguns dias para matar a saudade, ver aquele auditório vazio, ver a subseção sem movimento. Chega a dar uma Diferente, certa. É, dá melancolia, porque ali a gente é sempre muito agitado, né? Sempre com bastante coisa acontecendo. com Mas certeza. enfim, nós temos agora que preservar nossas vidas para poder seguir adiante, né, Patrícia? Pois é. Em breve, se Deus quiser, tudo normalizado, de volta às atividades normais, Se nossos Deus quiser. encontros. Né? Que bom que É. nós temos essas possibilidades, né, virtuais para manter esse Uhum. foco, manter o nosso objetivo, nossas conversas, até no quesito amizade, né, de estarmos juntos É. e fortalecimento. Mais do que nunca é importante agora esse vínculo virtual que nos aproxima e faz para poder passar, né, com menos sequelas essa fase difícil. É verdade. E ontem eu estava conversando com o Ricardo Menezes e a gente tocou justamente nesse ponto. Eu acho que essa experiência que nós estamos aprendendo, porque todos nós, essa história de live, muito embora a ferramenta já existia, é novidade. Agora Está todo mundo fazendo agora, né? Essas reuniões, muito embora já fosse normal fazer reuniões virtuais, mas era um negócio meio esporádico, não era algo assim que acontecia com a frequência que acontece agora. E, Patrícia, eu ontem, aí, conversando com o Ricardo, como eu estava falando, é uma experiência que eu acho que vai ficar de positivo depois disso tudo. E nós vamos adquirir esse hábito. Porque, veja, qual o sentido que faz, de repente, a gente sair da Barra da Tijuca para ir fazer uma reunião no centro, né, pegar um trânsito, enfrentar um trânsito para ir, um trânsito para voltar, deslocamento uma difícil. reunião que dura meia hora? Por que a gente não adota de vez essa parte virtual, né? A informática traz de fato economia, é tempo, né, que se ganha, Com é tempo, é certeza. qualidade de vida, né? Uma hora que leva para ir para o centro, uma hora para voltar, são 2 horas, pode estar estudando, pode estar lendo Não, com livro, certeza. né? Nós Ou em conversamos casa, isso quando. descansando. Pois é, com a doutora Tatiana Carvalho, ela até entrou aqui na live. Ela falou assim: quantas e quantas vezes eu tive que negociar, ou chegar mais cedo no escritório, ou ficar até mais tarde para atender um cliente que sairia mais tarde Uhum. do trabalho dele. Agora, nós aprendemos na obrigação.
né? Quem já não tinha esse hábito, o doutor Leonardo, que está até aqui na live, ele já vinha falando disso no nosso GT de empreendedorismo jurídico. Ele já falava, gente, temos muitas ferramentas para implementar, que auxiliam no trabalho, mas eu acho que nós vivemos numa certa zona de conforto e também ligados no 220, no cotidiano. Então a gente está na correria do dia a dia, a gente não para implementar. Não para pensar, para refletir. A implementação acaba sendo uma coisa secundária que a gente faz quando dá tempo. Né? É verdade. Mas vamos ver, eu acho que essa experiência, por esse ângulo, está sendo positiva, sim. Eu acho que isso aí vai ficar. Tem outras coisas boas também que estão acontecendo. Né? Não é só coisa ruim. Né? O fato da gente estar próximo mais com nossas famílias. Eu estou adorando, eu tô tendo conversas com a minha filha que eu nunca tive, e talvez não iria ter se a gente não tivesse esse convívio forçado 24 horas por dia. Começando a ver facetas da personalidade dela que talvez passasse despercebido na correria do dia a dia, mas tendo em casa todo dia. Então, assim, isso é legal também, uma experiência interessante. Tudo na vida tem dois lados. Tem um lado bom também, que é esse que você falou, embora a gente fique longe de uma parte da família, né, por segurança, mas no nosso núcleo familiar, fazer com... Bebendo aqui o nosso café, ó, no potinho, ó, na caneca do seminário. Jovem. Aí. E aí a gente acaba realmente no núcleo familiar, né, aproximando mais, enfim, colocando os maridos para trabalhar dentro de casa. Eu tô com medo de ser despejado aqui de casa a qualquer hora, porque eu acabo falando um pouco alto e a Cris e a Luísa, né, que não estão acostumadas a me ter em casa durante o dia, né, e trabalhando, sobretudo trabalhando, mas está indo, graças a Deus está indo tudo bem, a gente está se entendendo. Isso aí, com certeza, coisa boa. Né, a parte boa. Agora, em relação à advocacia, eu tenho pensado muito na questão desse aproveitamento do tempo, em vários pontos. Eu acho que o jovem advogado que está com esse momento, alguns não têm ainda processos, estão começando agora, literalmente. Outros já estão na caminhada, mas agora deu essa reduzida, né? Eu acho que o momento é de plano de carreira, de você idealizar o que você quer. Eu tenho feito isso com a minha vida, né, no lado profissional, pensado muito, implementando coisas que eu não tinha. Uma vez, numa reunião, você me deu uma dica de um software jurídico, eu implementei agora na quarentena, já estou recebendo um treinamento. Que bom. O Promad, né? Promad, isso. Exatamente, que inclusive é gratuito, para a doutora Silvia Drummond. Querida Silvia! A Silvia também tem uma live, daqui a pouco. A Silvia também tem uma live. Né? Às 20 horas, né, sobre inventário, estarei lá. Estaremos lá. Então, todo esse momento ele pode ser aproveitado para essas questões, implementar coisas que você não fez antes, no meu caso, que é o caso do software. Estou estudando, talvez, ver um site que eu não tenho, estudando, vendo se isso realmente se é importante ou não, escrever artigos, buscar. Tem muito jovem advogado que conversa comigo e fala, eu não sei por que caminho eu vou. É necessário realmente ter um nicho de mercado? O momento é esse, de você pesquisar. Veja, eu quero direito de família, eu vou pesquisar os grandes nomes de direito de família. Então, pesquisa agora, procura as lives, que talvez mais para frente eles não estarão fazendo as lives com tanta frequência. Então, um dos grandes nomes do direito de família está aí agora, a doutora Tatiana Carvalho, está aí com a gente. Exatamente, nossa mentora. Então, mentora querida. Eu tenho falado com alguns jovens que me procuram, iniciando a carreira, que não sabem ainda, eu falo, aproveite esse momento para estruturação. Estruturar o seu plano de carreira, o que você quer, e começar a pesquisar, porque todos os grandes estão mais disponíveis agora. Não é verdade? É verdade. Para você bater um papo, os nossos mentores, a gente vai fazer um projeto com os mentores da Jovem Advocacia, vai ter uma live com cada um deles, para justamente ter essa aproximação. Então, assim, o momento é esse. Quem tem interesse de uma vida acadêmica,
preparar o currículo, tem o currículo leite tem que ser feito, então muitos não têm. Então, assim, aproveitar o tempo para crescimento. Eu tenho pensado muito nisso e tenho não só falado, estou fazendo na minha vida, como essa questão do software, do site e estruturar melhor. Né? Porque eu acho que... Pode essas falar. demandas não vinham, não vão? O que você acha depois da crise? Primeiro com relação à estruturação, é fundamental tanto para o advogado que tem essa veia do empreendedorismo e pensa em montar o seu negócio, quanto para aquele advogado que busca uma colocação no mercado de trabalho de forma formal, como advogado contratado por uma empresa. Tanto para um quanto para outro, o estudo é fundamental. A análise da situação do mercado agora é fundamental. Né? O advogado, por natureza, ele não pode parar de estudar jamais. Né? O estudo tem que ser constante, porque a nossa sociedade muda e o direito acompanha a sociedade, e com isso, novas regras são criadas, o que era permitido outrora deixa de ser, e novas situações são colocadas. Né? Então, isso é da natureza do advogado, se permanecer com um estudo constante. Né? A escolha de uma área específica para atuar é importante também. Primeiro que você direciona o seu estudo. Né? Mas não é raro um advogado que atue em mais de uma área. Não é raro, né? É até muito natural que com o tempo, geralmente você vai primeiro para aquelas matérias, aquele nicho do mercado em que você tem mais familiaridade, às vezes um direito do consumidor ou de família, mas com o tempo você começa a entender a estruturação na prática de como funciona o direito, e aí fica mais fácil entender o direito material, e o processo é processo, né? Processo é para um, para outro, tem uma regra específica aqui ou ali, dependendo do procedimento, mas processo é único, né? O processo é o processo. Então, eu acho que o estudo para o advogado é fundamental. Você tocou num ponto, Patrícia, também muito interessante, que é com relação à prática da atividade da advocacia. Eu hoje, primeiro que nós sabemos que a OAB ela tem as salas de peticionamento eletrônico, tem os escritórios compartilhados, que são muito demandados. Em verdade, há alguns anos, a advocacia ela já tem vindo muito mais na OAB para poder fazer uso da estrutura das subseções, da seccional, né, abrindo mão até de escritórios, pontos físicos, né, de escritórios convencionais, de ter um escritório, né, um ponto comercial, vamos dizer assim, e deixa o seu endereço declarado como endereço de casa, né, o endereço de correspondência, e se vale da OAB para poder exercer sua profissão. Isso tem ficado muito mais comum nos últimos tempos. Mais de 1.000 atendimentos, né? Por mês? Oi? Mais de 1.000 atendimentos. Eu ouvi ontem na live com o Ricardo. Mais de 1.000 isso não vem de agora, isso já vem de algum tempo. Né? O Dr. Cláudio começou a fazer esse levantamento na gestão anterior, e a gente acompanhou, eu participava, né? Eu era vice-presidente da chapa, da administração, e aí nós começamos a acompanhar e mantivemos esse acompanhamento. Então, nós temos uma procura muito grande ali nos nossos escritórios compartilhados e peticionamento. E não é só por jovens advogados, tá? Por todos os advogados. Toda a classe. Tá? Toda a classe. Tá? Às vezes a pessoa que já teve um escritório, mas deixou de ter e continua usando a OAB para atender, o que é muito positivo. Né? Se a pessoa tiver organizado, isso funciona perfeitamente. E a situação que nós estamos vivendo, e que parece que não vai melhorar daqui a mais 30 dias ou 45 dias, porque nós agora estamos ouvindo dizer que o pico já vem para maio, junho, e que... o pico está sendo adiado, né? Doutora Marisa. Marisa Galdi, querida, bem-vinda. Prazer. E que nós só teríamos aí uma redução efetiva lá para meados de agosto. Bom, se a gente pensar, né, que a gente ficaria com os escritórios mantendo a estrutura, independente da negociação que cada um pode fazer com o proprietário do imóvel, ou com o condomínio, enfim, mas né, vamos supor que mantendo o escritório vai ter algum custo com a estrutura. Com certeza. E a gente, considerando toda essa forma nova de conexão, porque que eu estou dizendo isso? Tem funcionado muito bem os advogados lá do escritório trabalhando de suas casas. Tem funcionado.
né? O escritório não parou de produzir, a gente continua trabalhando. Então, a gente, aí conversando, né, o pessoal do escritório, será que vale a pena a gente continuar mantendo um escritório do tamanho que a gente mantém? Será que não é melhor vir para uma estrutura mais enxuta, né, e deixar ali só para um ponto que precisar, eventualmente, um atendimento presencial com o cliente? Porque assim, nós podemos nos comunicar através das ferramentas aí de comunicação sem problema nenhum. A necessidade do contato diário já praticamente não existe, porque antigamente o escritório ele tinha uma grande biblioteca, por exemplo, ou o arquivo físico para ser consultado. Hoje é tudo eletrônico. Isso foi sendo, exatamente. Então, hoje em dia, a necessidade, a gente está tentando avaliar até que ponto vai ser necessário, né, manter as estruturas. E aí nós já estamos até pensando em passar para um outro tipo de estrutura, uma outra sala que nós temos, e diminuir, tornar a operação enxuta. Né? O doutor Leonardo comentou ali, eu costumo falar exatamente isso. E é verdade, porque quando a gente conversa sobre empreendedorismo, e às vezes alguém fala, mas eu não quero empreender, porque o empreender está muitas vezes ligado ao investir, ao abrir, ao alugar uma sala, enfim, né, ligado ao físico. E não necessariamente o escritório virtual, esse tempo que nós estamos vivendo agora e que provavelmente vai render, é um baita de um exercício, né, que nós vamos colocar em prática. No início, toda mudança traz a resistência. Toda mudança traz a resistência. Mas depois que você coloca em prática, daqui a pouco aquilo vai estar funcionando, fluindo, que se tiver que voltar até ao jeito, a forma anterior, vai ser uma outra... Porque você ficar 3 meses no home office funcionando, e aí para você retornar, você vai ter que gastar mais. Né? Exatamente. É um custo que ninguém está querendo ter agora. Né? A gente está querendo economizar. Porque, de fato, nós não sabemos quando que vai terminar essa história. Né? Estamos no meio de incertezas. Né? Total. Então, já vi até matéria dizendo que, possivelmente, essa condição que nós estamos vivendo vai passar para ser intermitente, mas vai se estender até o ano que vem. Como que as empresas vão ficar mantendo as estruturas, né, para trabalhar de forma intermitente? Na cabeça do empresário, ele tem que pensar na maneira de sobrevivência do negócio dele, maximizando os lucros. Né? Qualquer negócio ele é feito para gerar lucro. Muito embora a gente saiba que a advocacia ela tem uma função social que envolve a prestação de serviço da advocacia, mas a gente não pode esquecer que um escritório de advocacia ele precisa ser rentável para que seus sócios possam sobreviver daquilo, né? E seus associados, enfim. Então, a pensar na estrutura nesse momento, na reestruturação dos escritórios, eu acho que é um caminho muito saudável. Né? Ter um bom site, um site que o cliente possa ter um certo tipo de relacionamento com o advogado, né? Ter um programa como você já tem, né? Alguns já têm um bom programa que te traga ali todos os relatórios, tudo que acontece na contabilidade e na prática ali dos atos processuais, quando tem um andamento, que ele captura o andamento processual, te avisa, anota o prazo. Tendo uma estrutura dessa, bem montada, um arquivo digitalizado guardado numa nuvem com segurança que a gente consiga ter, né? A estrutura... A necessidade de um lugar fixo para ter um custo fixo. Né? Esse pensamento, só que tudo isso que vai acontecer, que eu acho que não tem como ser diferente, isso que você está falando vai trazer muitos reflexos, e nós advogados temos que pensar em 2 lados. No nosso, em relação à nossa forma de empreender, para aqueles que querem usar da advocacia como o seu negócio, né? Que é esse formato que nós estamos conversando, e também no outro lado, no lado de atuar, porque todos esses reflexos vai cair na mão dos advogados. Nós temos que estar preparados. Questão imobiliária, como serão esses contratos, né? Então, o estudo, embora deva ser constante, agora tem que ser muito, muito aplicado, porque nós temos que estar ligados, totalmente antenados, em relação a todos esses projetos que estão em andamento. Projeto para desconto de mensalidade escolar, prevendo 30%,
é a questão o projeto sobre a questão das relações privadas do direito, que envolve direito de família, locação de imóveis, prazos de prescrição. Então, agora é o momento, porque quando for aprovado, nós temos que estar prontos, né, para trabalhar com um novo modelo, né, com a nova legislação. O futuro reserva muita demanda para a advocacia, não tem dúvida disso, né? Setores, quem atua aí na área de direito empresarial, tributário, condomínio, né? Lá no escritório a gente atende condomínio, não parou, pelo contrário, aumentou, porque os condôminos estão todos lá reunidos e, eventualmente, as coisas continuam acontecendo com mais intensidade. Pois é. Então assim, e hoje eu estava vendo os dados de produção do TJ, e o TJ, assim, nos dados dele, que ele postou, que ele conseguiu no mês passado, de março, foram 195 mil, mais ou menos, sentenças e 175 mil decisões. Tá? Então, Patrícia, vamos pensar o seguinte, sentença, quase que todas viram um recurso de apelação. Né? Dificilmente uma sentença não vira um recurso de apelação, salvo questões de juizado especial. Tá? E decisões, tudo bem, não são todas que viram agravos, né? Mas ainda que a gente considere metade, aí vai virar agravo, de 195 mais 80, né, 85 mil, a gente está falando de uma explosão de recursos e de demandas em segundo grau, de atividade em segundo grau, que o tribunal vai ter que absorver de alguma forma. Fora isso, as questões que estão começando a ter problema agora, como você falou bem, questões de contrato de locação, as questões envolvendo a discussão da mensalidade escolar, isso tudo, é claro que a gente sempre indica e pede, né, orienta, que o acordo, a conciliação deve sempre tentar ser alcançada antes do processo, né, e durante o processo. Mas nós conhecemos aqui como é que funciona, a nossa sociedade funciona, ainda é uma sociedade muito beligerante, que ainda tem dificuldade da autocomposição, de entender que a autocomposição os dois lados devem ceder, né, para se encontrar no meio do caminho, não existe a minha verdade e a sua verdade, existe o que nós podemos alcançar e acabar com o litígio, né? É muito mais do que ganhar, é acabar com o litígio. Né? Muito mais assim, eu ganhei, fulano perdeu. Não é eu ganhei ou perdeu. Vamos acabar com esse litígio, que é melhor para todo mundo. Mas a gente sabe que isso ainda é um pouco difícil. Então, obviamente, o judiciário, que em situações normais de temperatura, pressão e sem vírus já é lento, já é complicado, imagina como é que ele vai ficar daqui para frente. Então, tem que ter um esforço coletivo do judiciário, dos advogados, da sociedade, para a gente poder navegar nesse oceano aí que está sendo colocado à nossa frente. Agora, trabalho para advogado vai ter e muito. Vai ter, até para a composição dos acordos, é necessário, né, é indispensável que tenha a participação do advogado, para que seja feito de uma forma segura. Então é importante também que isso seja, né, difundido, porque os acordos têm que ser de uma forma justa, né, para ambos os lados, e eu acredito que sim, que o papel do advogado, como você mencionou, sempre incentivar, principalmente agora, que está difícil, né, o judiciário deve ser utilizado para questões mais de urgência. A doutora Marisa comentou ali, a doutora Tatiana, sobre a questão das relações de família, que estão muito confusas. Realmente, acredito que seja até os dois ramos que estejam mais prejudicados com a pandemia, que seja a família e o direito imobiliário. Né? Porque em família mexe com tudo, guarda compartilhada, regras de convivência, pensão alimentícia, como resolver. Ainda tem a questão dos ânimos, né? O direito de família vem acompanhado, geralmente com luto familiar, né? Com mágoas, com sentimentos que atrapalham a confecção de um acordo. Então, tudo isso são situações adversas, né, ao acordo, que atrapalham. E no lado do direito imobiliário também complicado, porque a pandemia afeta todos. E aí, na questão de locação, às vezes o locador não é hipossuficiente, ele precisa
daquele aluguel para pagar o aluguel dele ou para pagar um plano de saúde. E o locatário... Então, a nossa atuação, agora tem que ser realmente... O direito já vem de um tempo para cá, trazendo, embora a nossa cultura de fato seja litigiosa, a cultura do brasileiro seja litigiosa, mas já tem de um tempo para cá essas tentativas de novas formas de dirimir conflitos, né? Práticas colaborativas. Até a doutora Janério estava aí na live, que é presidente da comissão. Queridíssima Janério. Né? Um beijo. Então já vem... Deia aí também, beijo, Deia. Essas questões. Deia, nossa secretária, que organiza tudo que a nossa comissão faz, com muito capricho, muita organização. Legal. Então é isso, né? Essa tendência tem que ser agora muito mais aplicada, essa questão do acordo, né? Do direito, porque se já era complicado a questão do tempo, e tu imagina agora, imagina a questão do despejo sendo aprovado, quanto que demora para um despejo, e agora com tudo suspenso. Eu acho assim, essa determinação que você vai poder despejar a partir de novembro, né, o projeto, acho que é alguma coisa assim, a partir de outubro, novembro? Outubro, né? Uhum. Bom, normalmente isso já aconteceria, né? Você ingressar com uma ação de despejo hoje, a não ser que você consiga uma hipótese lá de liminar, você não vai despejar a pessoa antes de 6 meses. Vai despejar em 15 dias, mas também nunca foi 15 dias. Né? É muito complicado. Pois é. Então, assim, o nosso estudo agora acho que precisa de mais direcionamento, porque nós, como advogados, nós não estamos na posição de esperar as coisas acontecerem, né, como espectadores. Nós não somos meros espectadores. Não. Nós precisamos entender, criar nossas teses, criar nossas defesas, né, em cima do que vai acontecer, independente de que você tenha um cliente naquela situação ou não. Nós temos que criar as nossas opiniões, né? Nós somos criadores, né? No dia da sua live com o Fábio Nogueira, ele falou: nós advogados somos resolvedores de problemas. Isso. Né? É isso. E é fato, nós somos resolvedores de problemas. Só que agora os problemas aumentaram. Mas de qualquer forma, Patrícia, eles sempre existiram e sempre existirão. O que aconteceu, o que está acontecendo agora são só problemas, assim, são dificuldades que nós não imaginávamos que poderiam acontecer. Né? Hoje em dia, todo mundo agora está falando de fortuito e força maior. Essa questão está sendo muito trazida para o direito. Quase todo contrato tem uma hipótese de rescisão de fortuito ou força maior. Raramente isso era arguído como causa de resolução de contrato. Então, agora a gente vai ter que discutir muito sobre isso, né? Porque muitos teoria contratos... da imprevisão está sendo discutida, a onerosidade excessiva. Exatamente. A onerosidade excessiva, ela depende de prova, né? A onerosidade excessiva, ela depende de prova, que houve onerosidade. Agora, hipótese de resolução por fortuito e força maior, a hipótese já está caracterizada. Se for o caso de se buscar o término daquele vínculo contratual, é possível, já só arguindo essa cláusula que a maioria dos contratos tem. Uhum. Na verdade, nós vamos ter que estar muito preparados para o que já está acontecendo. Lá na imobiliária, né, que eu trabalho, está sendo chuva de e-mails, de acordos, também de devolução de chaves, pessoas que estão com o mesmo pensamento nosso. Não vai ser para o mês que vem que vai resolver. Isso vai demorar. Aí a pessoa faz conta. Olha, mesmo que a isenção, eu tenho funcionário, aí eu dou férias coletivas agora. E no mês que vem, o que eu faço? Então, estou tendo já a devolução de chaves por conta disso. E quando esse imóvel vai ser alugado de novo? Né? Porque o pós-crise traz sequelas, né? Mesmo que isso passe, vamos ter sequelas grandes. E em todas as crises do direito imobiliário também é o primeiro afetado, né? Acho que é o principal afetado. Acaba, né? E o mercado imobiliário ele já vinha há algum tempo ruim, né? Vinha apresentando pouca melhora, tinha uma expectativa boa do ano que vem dar uma deslanchada, né? Mas com essa crise agora, eu acho que
Agora, tudo que se falar a respeito de economia é achismo. Porque com primeiro a gente certeza. tem que imaginar, primeiro a gente tem que saber exatamente como vamos combater esse vírus, qual é a segurança que nós temos para poder voltar às nossas atividades. Uhum. Né? Essa discussão, inclusive, permeia a questão da volta dos prazos processuais. Né? O Conselho Federal, desculpa, o Conselho Federal fez uma enquete e ficou muito dividida. Né? 54%, 53 e pouco por cento dos advogados entendem que tem que voltar o prazo, e os outros 46, enfim, 47, alguma coisa, que não. Tá? Então, assim, eu votei nessa enquete, eu votei porque não tinha como dar explicação, né? Mas eu votei pela volta dos prazos. Pela Eu volta dos votei prazos, no dia pela 30 de volta abril. dos prazos, mas veja bem, é pela volta dos prazos, mas algumas situações têm que ser analisadas, porque não pode simplesmente os prazos voltarem a funcionar, porque, primeiro, que tem advogado que depende, que não consegue advogar de casa. Tem advogado que não consegue utilizar os sistemas Uhum. dos tribunais, né, que não são unificados, cada tribunal tem um sistema, às vezes até dois, né, que não consegue utilizar de casa. Às vezes trava. Isso acontece com a gente, naturalmente. Algumas vezes eu vou para a OAB e peço socorro para os nossos funcionários lá, nossos parceiros, para poder auxiliar. Então, assim, para voltar ao prazo, tem que voltar também a seccional e as subseções têm que reabrir. Porque, como a gente falou no começo da conversa, são milhares de advogados que se valem da estrutura da OAB para poder Então, eles trabalhar. estarão muito prejudicados se os prazos voltarem e eles têm Muito, condições de trabalhar. Sem, muito. E, muitos Patrícia, utilizam, às vezes, nem a OAB, mas até o próprio escritório que trabalha, que, enfim, e não tem condições de casa ter a tecnologia. Como é que resolve? Uhum. Eu Pois acredito que ainda vai estender mais a questão dos prazos. é o que Que eu vai acho ser. também, eu imagino que vai haver mais uma prorrogação, mas essa prorrogação também não pode ficar tão longa a ponto de colapsar a própria justiça. Porque, na verdade, veja bem, nós estamos começando a enfrentar a lotação dos postos de hospitalares com relação aos graves, né, quem está com a Covid em caso grave. Em breve, tudo estará lotado. E aí vão começar as demandas, obrigação de fazer, né, pedindo a internação daquele paciente. A família vai ingressar com ação pedindo a internação. O judiciário vai começar a ser muito demandado com isso, dentro em breve. Né? Com mais a demanda natural que o judiciário já tem, com mais essa demanda reprimida que está sendo causada, vai colapsar a justiça. Na Então, verdade, vai ser fala. um colapso geral se isso acontecer, porque uma coisa está ligada na outra. Para voltar os prazos, quem trabalha em escritório, alguém comentou, acho que foi a doutora Raquel, e os filhos sem aula? Como deixa as Exato, crianças... Uma coisa está ligada à outra. Né? Então, exato. o colapso, nada funcionando, vai ser geral, vai ser economia, vai ser hospital, tudo está ligado. Então, é uma questão muito complicada. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, não é só uma decisão individualista, né? É claro que a volta dos prazos, é claro que voltar ao normal, ao status quo ante, como a gente gosta, né, que o direito gosta, é claro que é isso que todo mundo quer. Eu acho que essa condição que nós estamos vivendo não é possível que alguém queira permanecer vivendo no isolamento, porque por mais que experiências interessantes possam estar ocorrendo, como eu falei há pouco, né, da gente conversar, Mas ter mais já interação com os deu. filhos, mas a vida segue, a vida a gente precisa interagir com outros seres humanos e a vida tem que seguir, né, o seu curso normal. Então, nós precisamos pensar e estar preparados para as possibilidades. E eu acho que a jovem advocacia, Patrícia, ela tem essa força, ela reúne as condições necessárias para poder superar essa situação. Primeiro que tem todo aquele vigor do jovem advogado. Ele acabou de chegar no mercado, ele tem ainda aquela amplitude na frente dele de possibilidades. Se ele vai procurar uma colocação como advogado contratado de alguma empresa, se ele vai ser associado, se ele vai ser sócio, enfim, ele tem uma gama de possibilidades e aquela energia que possibilita ele correr atrás disso. Então, eu acho que para os jovens advogados é importante que eles analisem com muita cautela
o momento atual e percebam, tentem perceber que o pós-crise não é para mês que vem e para o outro mês. Nós vamos continuar falando dessa pandemia durante muito tempo. Esse ano todo, com certeza. O ano que vem ainda vai ter reflexo. Isso se realmente acabar, né? Porque se não acabar, a gente vai continuar abordando esse assunto durante muito tempo, né? Então, assim, o jovem advogado ele tem que ter isso na cabeça, estar preparado, né? E pronto para agora, quem sabe, inovar, buscar uma nova forma. E para aqueles que estão começando agora, eu não sei se tem alguém aqui que estava com a entrega da carteira marcada, se tiver, avisa. Para quem está começando na OAB da Barra, isso. É importante isso. Principalmente para quem está começando, eu acho que não é para ter um sentimento de frustração em relação a isso. A frustração pelo problema, lógico, todos nós seres humanos temos, é triste, é uma situação ruim. Mas em relação à profissão, é não desanimar. Porque mesmo que agora não seja possível conseguir um emprego, colocar um currículo, né, para conseguir um emprego no departamento jurídico de uma empresa, ou um escritório, ou propriamente empreender na advocacia, embora agora não seja o momento de colocar em prática, talvez sim, de planejar, mas não colocar em prática, para não se frustrar em relação à advocacia desde o início, começar com um espírito renovado, de força, e até mais um motivo de falar, o mundo precisa do advogado, né? Nós somos ativos nessa questão toda, e você está com a gente, porque os jovens advogados, né, todos os advogados precisam agora unir, né, união, né, principalmente para que a gente consiga juntos, um apoiando o outro, nos grupos, em todos os meios que a gente tiver, para compartilhar ideias, seja pelo Zoom, tudo que a gente está usando agora, que agora estão mega hiper virtual. Agora eu estou assim com a tecnologia. Assim com a tecnologia. Então, esse momento é para ter mais força. A advocacia não é profissão para os covardes, não é assim que dizia Sobral? Sobral Pinto, é verdade. A advocacia não é profissão de covardes, sem dúvida. Pois é, então agora nós precisamos estar mais fortes do que nunca para poder conseguir dar conta de tantos conflitos, né, de discutir todos esses projetos de leis que estão em andamento. Conhecer todos é uma obrigação, porque é uma fase de transformação. Então é nossa obrigação conhecer tudo que tá por aí para ser aprovado, que está em andamento, acompanhar, estudar desde antes de ser aprovado, para quando for aprovado já estar com aquilo na veia para poder, seja uma parte ou outra, vai aparecer, seja um locador ou um locatário, uma escola ou um grupo de mães, né, tentando fazer um acordo em relação à escola com os pais. Então, assim, o momento é de força, união. E em relação à comissão, Marcos, eu acho que no início, eu confesso, quando começou a pandemia, que na primeira semana, na segunda de isolamento, eu estava naquela fase de aceitação. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí depois, refletindo, eu falei, gente, a jovem advocacia, se a missão da OAB Jovem é apoiar o jovem advogado, esse momento é o momento que ele mais precisa de apoio, que nós mais precisamos de apoio. Então, se nós estamos limitados com a questão física, presencial, a gente vai dar um jeito, vamos para a tecnologia, mas o trabalho tem que ser intensificado. Então, eu conversei com os membros da comissão que estão aí na live, nós conversamos no grupo, falei, nós precisamos criar agora formatos novos para intensificar esse apoio, para um apoiar o outro. Todos nós estamos precisando disso, discutir, um trazer uma informação nova e o outro discutir. Até vou falar de primeira mão o que vai começar a semana que vem. Nós temos os grupos na comissão, né? Então, um grupo de trabalho é o grupo de empreendedorismo jurídico, que o coordenador, o doutor Leonardo, que está aí. E nós vamos lançar, vai começar na semana que vem, pensando na questão que nós conversamos sobre o empreendedorismo, pensar como empreendedor na advocacia, nós vamos ter uma maratona de 2 semanas, 10 palestrantes, um por dia, a partir da semana que vem. Poxa, que fantástico! Maratona de empreendedorismo jurídico. Que fantástico!
porque eu acho que é um momento de autorreflexão. Direito Via de Regra está aí acompanhando, fez toda a plataforma, o nosso website da OAB Jovem. Lá você se inscreve, tem acesso às aulas. Qual é o endereço, Patrícia, para o pessoal aí? É www, tá ali já, ó, .oabjovembarra.com.com.br. Isso. Muito aqui, bom. depois eu vou colocar no Instagram, para quem quiser. O nosso GT de comunicação, que é um grupo de jovens advogados, coordenado pela doutora Daphne, que está aí também, só fazendo o trabalho de recepcionar esses jovens advogados. Então, nós pensamos nos advogados que estariam com a carteira quase na mão, e aí veio a pandemia, não pegaram a carteira. Então, isso aí... sabemos que é um momento chato, né? Nesse dia, Patrícia, quando nós começamos quando determinamos o fechamento da OAB, 2 dias depois ia ter uma entrega de carteiras. Doutora e Nohana. aquilo... Oi? Não, doutora Nohana, minha amiga, presidente da OAB Jovem de Campo Grande. Doutora Nohana, querida. Então, quando a gente determinou o fechamento da subseção, né, junto com as outras, com a seccional, as outras subseções, 2 dias depois, né, já teria uma entrega de carteira. E aí eu fiquei com aquilo, porque a entrega de carteiras é um dos momentos fundamentais, né, na subseção. É importantíssimo para a subseção e obviamente, importantíssimo para o advogado, para a advogada, e para os seus familiares, para os amigos que acompanharam toda aquela trajetória vitoriosa até o momento de consagração, que é, de fato, receber a habilitação profissional dentro da casa do advogado. Né? Então, isso me deixou angustiado com essa história. Eu falei, mas o Gustavo, né, funcionário nosso, a Andréia também, eu falei, gente, esses advogados a gente tem que ver um jeito. Entre em contato com todos eles, manda e-mail, não sei, vê quem tem necessidade, quem quer receber a carteira, eu me prontifico a vir à subseção, eu marco um determinado dia, marco de 20 em 20 minutos com as pessoas, eu fico na subseção, mas eu entrego a carteira para quem quer receber a carteira. Muito embora aquela cerimônia de entrega de carteira é um momento fantástico, né? Aquele momento ali com a família toda, e tira foto, e né, tem ali a solenidade, o hino nacional. Então, é um momento, né, único né, na vida do advogado. Então, é um momento que vale a pena. Mas o que eu quis que os advogados soubessem é que, primeiro, a OAB estava fechando suas portas por causa da questão da pandemia, mas ela jamais estaria abandonando seus advogados, sobretudo os novos advogados que estão para ingressar. Então, aqui na Barra da Tijuca, Patrícia, você está autorizada, o pessoal da comissão está autorizado, pode fazer uma lista, ver quem quer receber a carteira, tá? Eu vou me prontificar, eu vou marcar um dia, um horário individual com cada pessoa, e a pessoa faz o juramento, e eu declaro a pessoa advogado, e aí eu faço a entrega das carteiras. Mas, então vamos fazer assim, Marcos, depois a gente faz essa forma para eles terem acesso à entrega de carteiras, e fica a promessa de quando passar tudo isso, nós fazemos uma solenidade, um evento com eles. Não, sim, exatamente. Quem quiser ter a carteira, o plástico nas mãos agora, pode pegar com a gente. Ah, mas vamos supor, pode ter um advogado que fale assim, mas está podendo, eu posso exercer a advocacia com a carteira digital. Pode. Né? Mas para ter a carteira digital, eu preciso do código de segurança da minha carteira funcional que está lá na OAB. Nesse caso, vamos supor, o advogado fala, não, eu não preciso... Por favor, faça uma cerimônia pós-quarentena. Vamos fazer. Olha, depois da quarentena nós vamos fazer muitos eventos. Só de Barra já tinha quase todo dia evento. Eu lhe garanto que terá todo dia evento. Né? Porque, inclusive finais de semana, porque a vontade é muito grande e a demanda é grande. Temos muita coisa que foi desmarcada, que precisa ser remarcada. Sim. Mas com relação a essa questão da carteira, só para concluir, mas quem quiser, não, olha só, eu não preciso da carteira fisicamente agora. Eu preciso do código da minha carteira. Aí, Patrícia, pega o nome dessa pessoa, o número da inscrição, que eu peço para fazer um levantamento lá nas carteiras que estão na OAB Barra, e a gente envia
por mensagem ou para o advogado ou para a advogada o código. E com o código, ele pode baixar a carteira digital dele. E quando tudo voltar, a gente faz uma cerimônia e ele pega a carteira física dele. Mas ó, eu quero que os advogados saibam que nós estamos com vocês, os novos advogados, nós estamos com vocês e vamos auxiliá-los no que for necessário. O fato de estar com a carteira, que já deveriam estar com vocês, mas não pôde, né, por causa do fechamento, ou não, para nós, aqui da subseção da Barra, da OAB, não muda absolutamente nada o relacionamento. Vocês são os novos advogados da Barra da Tijuca. A carteira de vocês já está pronta, está na ordem. Nós vamos ver um meio que vocês possam ter acesso a elas ou a carteira digital. Muito bacana. E é bom que eles já se sintam fazendo parte, né, da Jovem, dos nossos trabalhos, que eles possam participar de tudo que a gente está criando de forma virtual. Nós estamos com a lista de todos. Alguns se manifestaram aqui. Sejam bem-vindos à advocacia. Estamos felizes por ter vocês conosco. E contem com a gente. O Ricardo aí, ó. Ricardo estudou comigo. Grande Ricardo. Magriça. Gente boa. Nós temos um grupo de apoio, que todo dia tem discussões novas, né? O doutor Marcos está nesse grupo. A galera pode entrar lá, quem quiser. Eu tento dar minhas contribuições lá. Eu sei que às vezes é difícil, porque é muito grupo para eu poder tomar conta, para eu poder verificar, né? Mas sempre que eu vejo alguma coisa lá, que eu sei, né, que seja da minha área, eu tento contribuir, sem dúvida. Não, mas agora acho que tem 10 minutos. Eu queria tocar ponto em relação à advocacia. Eu escutei uma live, foi do Felipe Santa Cruz, sobre essa questão virtual da nossa forma de propaganda, que nós temos as limitações éticas, né? E ele não entrou nesse tema, né? Não se aprofundou, mas fez uma alusão a isso, a questão da nossa limitação. Porque muitos falam no mundo novo. Eu já venho acreditando muito nessa questão do marketing digital, da gente, por isso até que eu, né, tenho essa parceria com o Direito Via de Regra, que auxilia muito, de muitos advogados, a questão da imagem, a questão de uma postagem, de um vídeo esclarecendo, enfim. Mas ele mencionou a possibilidade e talvez a necessidade de mudanças em relação a isso. Tem o outro lado, né, a questão do exagero e acabar tornando a profissão uma forma, né, diferente do que a gente espera como correto. Mas talvez seja necessária essa flexibilização, você não acha? Patrícia, veja bem. Eu acho, como a gente falou no início da live, né, o direito acompanha a sociedade. Então, as regras de publicidade da ordem, elas vão acompanhar o que a sociedade espera ou entende. Eu acredito, né, que a sociedade não quer que a advocacia vire mero comércio, né, que a gente possa anunciar petição na minha mão é só R$1, né, faça aqui isso. Eu acho que isso é um pouco complicado, tá? É um pouco complicado, porque o advogado ele lida com questões muito sensíveis. Nós não estamos disponibilizando, não vou nem dizer vendendo, porque não é esse o caso, nós não estamos disponibilizando para a sociedade um serviço corriqueiro como outro qualquer. É um serviço especialíssimo, previsto, inclusive, na Constituição Federal. Então, o advogado, ele na hora de fazer a sua publicidade, ele deve fazer com moderação. Tá? Moderação. É claro que os meios tecnológicos hoje em dia permitem novas formas de vender a sua imagem ou de ser visto no mercado. Isso eu acho legítimo. É legítimo. Um advogado gravar um vídeo sobre determinado tema sem fazer alusão, olha, e se você está nesse caso, vem comigo que eu sou o maior especialista disso no Rio de Janeiro. Só eu resolvo isso. Não. Não, temos que manter a propriedade da profissão. Exato. Você pode botar ali o seu currículo, as suas especializações, mas você tem que manter uma certa discrição. Por exemplo, você, presidente da OAB Jovem, eu, presidente de uma subseção, é óbvio que a gente jamais poderia colocar isso nas nossas publicidades, né? Porque isso é até uma concorrência desleal, seria em caso, né? Porque o advogado vai escolher, eu estou precisando de uma situação X, eu prefiro uma advogada que é presidente de uma comissão da OAB ou um advogado que está começando agora? Você vai
Né? Você vai para o Acaba advogado. causando uma concorrência desleal. Doutor André Paulista trata muito desse assunto. Doutor André. Olha aí, olha o André aí. Doutor André, gente Que bom boníssima. ter você aqui com São a nossos gente. professores. Tudo isso eu aprendo ouvindo essas feras na nossa OAB Barra. Né? Doutor André, você podia fazer uma live comigo sobre esse assunto, hein? Podia. Ele trata sobre essa questão. O André Vamos fala marcar. muito bem sobre isso. O André fala muito bem sobre isso. Ó, André, tô de olho aqui. É isso aí. Então, assim, a publicidade, algumas formas que hoje não são permitidas, é claro que elas podem vir a ser regulamentadas no futuro. É questão da advocacia se organizar e pleitear isso aos seus dirigentes e levar esse assunto adiante. A sensibilização, né? A gente tem que manter sempre, como você falou, a gente tem que manter a seriedade. O advogado resolve problemas sérios, tudo, né? Na questão. Então, não dá para ser mercantilizado como outras empresas. Né? É diferente, o apelo é outro. Na verdade, o marketing desse, ele vira até ao contrário. Né? Um dia desse eu vi um post no Facebook. Gente, eu preciso de um advogado bom e barato para resolver um problema da Light. Pô. É complicado, né? E o pior, tiveram advogados que comentaram embaixo: doutora, te chamando no privado. Muito obrigado, doutor. Quer dizer, aquilo ali, temos que ter cuidado, né? Não dá para ser dessa forma. Temos que ter muito cuidado. E várias vezes, lembra do papel de pão, do saco de pão? Que fez um anúncio num saco de pão de advocacia. Doutor Marcelo Alvim também está aí. Doutor Marcelo também ajuda muito na nossa comissão. Obrigada. Tá acabando. Alguns minutinhos. Não, mas fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que assim, eu tenho um prazer sempre muito grande. Porque o Instagram derruba com 1 hora, ele derruba. A gente acaba sem. Mas já tem uma hora? Já tem 1 hora já? Acho que faltam 5 minutos. Meu Deus! Olha, a vontade, parece que passou 15 minutos. Né? A vontade de ficar aqui nesse papo, render esse papo, porque é bom a gente, né, conversar, trocar essas experiências. Os jovens mata um pouco a saudade também. Mata um pouco a saudade, exatamente. Tá junto. Minha mãe entrou aí, minha mãe também entrou. Opa, que beleza, que beleza. Beijo, mãe. Ótimo, boa live, sim, sem dúvida, Léo. Direito Via de Regra colocou o link aí, para quem quiser, link desse empreendedorismo jurídico. Eu acho que vai ser muito bom. Eu pretendo fazer todos os dias, vou participar, porque precisamos, né, de ver métodos, essas questões, ou uma coisa que eu aprendi com o Leonardo também, sobre organização. Eu faço coisas paralelas, né? Imobiliária, advocacia, a OAB Jovem, tudo eu tenho, pendências, né? Projeto de tratamento, questão dos livros também, que eu gosto de fazer, então, muita coisa. A Duda, né? Estudar com a Duda. Estudar com a Duda, que agora eu sou professora. Eu falei para ela que aqui em casa baixou o preguiça vírus. Eu falei pra ela, Duda, eu vou te desinfectar. É demais, demais, demais. Mas tá indo. Tá indo. Maravilha. E aí ele falou assim, tem um aplicativo também, Trello, que é um aplicativo no computador. Eu passei essa madrugada colocando as minhas tendências nesse aplicativo, nesse site. Fiz o meu cadastro, passei. Então essas coisas eu estou fazendo da quarentena com que ela torne a minha vida mais produtiva. Isso aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu também acho, porque por mais que tenha mais coisas para fazer, tipo assim, fazer comida, arrumar casa, lá, sem nada, por mais que tenha outras coisas, né, e as pessoas comem o dia inteiro em casa, né? Terrível, terrível. Por mais que tenha esse lado, você não tem deslocamento, você já acorda no lugar de trabalho. Então, assim, acaba dando para evoluir mais, né? Para conciliar, dá para conciliar. Acaba sobrando. Então, eu fiz essa questão do Trello, que alguém postou aí que usa e que é muito bom. Para mim, eu comecei ontem. Eu só coloquei as tendências, mas eu achei muito claro. São dicas que a gente vai trocando para um ajudar o outro, né? Vou fazer o Trello. Faz. E outra, o legal do Trello
é que você pode distribuir pendências. Eu estou fazendo propaganda dela. Tem um cartão, aí eu tá lá, ADM Rio, OB Jovem, no outro cartão. OB Jovem. Lá eu posso cadastrar a Andréia Pepe, Andréia Martelota, o grupo do GT, tá, para eles terem acesso às nossas tendências. Então, para escritório de advocacia também. Interessantíssimo, interessantíssimo. É bom. Agora, para o home office, o Leonardo botou ali, é porque eu estou falando tudo que ele me falou. Mas eu já eu acho que é isso. É fazer do limão a limonada sempre. Se esse momento nos obriga a ficar em casa, né, ter mais tempo em casa, primeiro que a gente começou a perceber quanto tempo que a gente de fato gasta em deslocamento, em estacionamento, né, em pagando estacionamento, né, em subindo elevador, descendo elevador. Quanta coisa dá pra gente conciliar, fazer bem feito. O ritmo de trabalho, eu estou conseguindo ter um ritmo de trabalho normal, de resolver tudo que tem para ser resolvido, né? E ainda consigo interagir com a minha família até um bolo eu consegui fazer. Eu fiz um bolo. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer um bolo. E ficou bom. Ficou bom, um bolo de milho. Primeiro bolo que eu fiz na vida. Aí, tá vendo? Tá valendo a pena. Eu já tentei, o único doce que meu marido gosta é pudim. Eu já fiz 3 tentando que desse certo. Ele falou, desiste. Mas... vai cair. Melhor a gente se despedir, deixa eu ver a hora, porque vai cair. Tá bom. Marcos, foi muito bom. Adorei esse momento com a galera, com você. A gente mata as saudades. A gente troca, né, troca figurinhas sobre o que estamos fazendo na nossa vida. E, enfim, que seja só o começo, né? Como tem um tempinho ainda pela frente, que seja o começo desse nosso mundo virtual, que mesmo depois de tudo resolvido, a gente embarque nisso com moderação, porque nada substitui o físico, né? A gente está perto. Nada substitui o toque, né? Cristo. Isso aí. Beijo todo mundo. Olha, muito obrigado, tá, Patrícia? Parabéns. Eu estou à disposição sempre que quiser para a gente bater um papo. E os nossos novos advogados, fica aquele recado. Quem está com a carteira, por favor, entre em contato com a Patrícia, que a gente vai dar um jeito de vocês poderem baixar o aplicativo da carteira digital. Tá? E quem quiser receber a carteira, marca comigo que eu vou entregar para vocês aqui na Barra da Tijuca, na OAB Barra. E fiquem tranquilos que uma solenidade depois vai ser feita. Né? E depois teremos solenidade. Vocês levarem suas famílias. Teremos muitas e muitas comemorações depois, se Deus quiser. Com certeza. Beijo, pessoal, gente. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Um abraço para vocês, Patrícia. Tchau, Marcos. Obrigado, valeu. querida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.